Não é mais aquela competição, quem chega primeiro, não. Quem melhor tiver um ecossistema vai ganhar. No contexto de mudanças climáticas, a agenda de descarbonização não só está revolucionando o nosso mercado, mas também tem impulsionado nossa maneira de conectar metas de negócio com metas de meio ambiente. Hoje, vamos explorar como que uma gestão estratégica de ESG, se conectando numa agenda de descarbonização, traz valor para o nosso mercado e para a nossa sociedade. Nossa convidada de hoje é uma das principais executivas da agenda de descarbonização de uma das grandes siderúrgicas globais. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. E mais uma vez, aqui de BH, minha cidade, com meu amigo, parceiro Gustavo Roberti. Juntos mais uma vez, sexta temporada bombando, vamos Isso pra aí. cima. Vamos falar que hoje? A gente tem hoje? Sexta temporada de gestão. Gestão. E Foco hoje- em gestão. E hoje tem um tema super legal, conectado com o nosso movimento mundo, né? Falar sobre meio ambiente, falar sobre descarbonização. Assunto nos dias de hoje fundamental, a gente não pode Fundamental. esquecer. Então Não aí, pode esquentar. galera, Você viu o trocadilho? Não pode esquentar, pessoal. Não pode Vamos- esquentar, se esfriar é melhor. Se esfriar é melhor. Então, pessoal, fique ligado aí que o dia hoje promete, assunto muito interessante. Muito bom. Para falar sobre esse tema super Quem importante... vem aí hoje? Quem vem balançando aqui a mesa. Brincadeira, pessoal. Estamos com a gente Luciana Correia Magalhães, gerente de descarbonização e ESG na ArcelorMittal de Aços Longos. Muito obrigado por estar aqui conosco, Luciana. Que prazer enorme dividir, teu conhecimento com nossa audiência. A Luciana, pessoal, ela tem mais de 20 anos de experiência em meio ambiente, com destaque em descarbonização. Ela é engenheira metalúrgica e também mestre em engenharia mecânica. E será um prazer ter ela aqui conosco para falar um pouquinho da temática tão relevante que é essa conexão de meio ambiente com engenharia. Então, muito obrigado, viu, Luciana, por estar aqui conosco. Primeiramente, obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e discutir um assunto tão importante, emergente e urgente. É isso aí, do dia de hoje. Exatamente. Vou falar para nossa audiência, viu? A gente sempre começa entendendo um pouquinho quem é você, Eu falei aqui num breve, foi até difícil, Tava muito grande, O Joel, obrigado, Joel, pela preparação em relação ao seu mini-bio. Mas quem é você? Fala um pouco da tua trajetória profissional. Hoje, você falou que teve recente uma transição de carreira dentro da ArcelorMittal. Então, um pouco quem é você, como que essa temática de meio ambiente se conectou em você, viu, Luciana? Então, vamos lá, contar um pouquinho, Tudo começou lá em 1994, quando eu desafiei meu pai que eu queria fazer engenharia. Então, já foi difícil. O quê? Engenharia, filha? Não, geralmente ele falou, minha filha, mas mulher faz magistério. Eu disse, não, pai, eu quero fazer engenharia. Mas Tá você vendo, vai trabalhar, meninas? você vai trabalhar com o quê? Quero trabalhar com engenharia. Mas mulher não trabalha com engenharia. Não, eu quero. Aí ele me desafiou, se você passar, tudo bem, vamos ver. Aí, como, boa desafiadora, eu fui, passei no vestibular de engenharia metalúrgica lá na Escola de Minas, de Ouro Preto, Escola aí centenária. A gente fez 140 anos, esse ano já. E comecei, no curso de engenharia metalúrgica, era a única mulher, formei sendo a única mulher da minha turma. E quando a gente forma, o grande prazer, do estudante de engenharia metalúrgica é trabalhar numa grande siderúrgica. Então, na época, até então era chamada Companhia Siderúrgica Tubarão, que agora é a ArcelorMittal Tubarão. Abriu, a gente tinha grande desejo de trabalhar porque era uma nova e grande. Aí teve um programa trainee e eu acabei passando nesse programa e ingressei lá, como trainee. E quando você ingressa numa siderúrgica, nesses programas de trainee, não tem a área que você vai trabalhar. Então, eu, formei em engenharia metalúrgica, toda a minha trajetória na universidade foi muito voltada para corrosão, metais, bem, Então, Bem técnico. eu achando que ia chegar lá, não, vou trabalhar na cearia, vou trabalhar no alto forno, a gente fica com aquela ansiedade,
Aí, no momento que chega a divisão, aí fala, Luciana, meio ambiente. Aí eu, meio ambiente? Estranho, né? Não tinha, a gente, né? Aí quando o meu gerente... Engenharia? Meu gerente me perguntou, o que você sabe do meio ambiente? Aí eu falei assim, pois é, a gente tem que preservar, né? Ele já é um bom começo, tá contratado. Mas assim, depois eu entendi todo o objetivo, porque ele queria uma pessoa de formação técnica que fosse conhecer, que seria iniciada na questão ambiental para poder trazer tecnologia, trazer questão de eficiência dentro do meio ambiente. Conectado com o mundo da siderurgia, da metalurgia, né, com o olhar do meio ambiente, para não ser completamente fora do contexto. Exatamente. E, ao mesmo tempo, trazer também questões técnicas para a área de meio ambiente. Porque a área de meio ambiente, no passado, né, vamos colocar aí 20 anos atrás, era muito taxada como uma área da polícia. Ou seja, vocês não pode, tem uma lei, que isso e aquilo. E a gente ter essa visão, não, como fazer melhor? Se existe uma tecnologia, como que a gente pode mudar? Então, quando ele me falou isso, eu falei assim, faz total sentido. Agora eu entendi por que eu estou aqui. E fiquei assim, da minha turma, né, nós éramos em torno de 50 engenheiros que entramos, né, cada um foi para uma área, e ao final todo mundo falou, você foi para a melhor área, porque você conhece desde a chegada do carvão até a saída do aço. Porque a gente ponta a ponta, né? Ponta a ponta. Então, para mim foi importantíssimo. Então, essa foi a minha conexão com a área de meio ambiente. Que legal. Excelente. Que legal. Isso com quanto tempo? Quanto tempo você está nessa área? Eu já fazem 23 anos. 23 anos de meio ambiente. De meio ambiente, sempre trabalhando na área de meio ambiente. E agora, em março, eu tive a oportunidade de fazer uma transição. E agora eu estou focada na questão de descarbonização, né, para o segmento de aços longos, e também com a pauta ESG. Então, esse é o desafio agora, sair um pouquinho do meio ambiente raiz e subir um pouquinho para um olhar mais para frente, de ecoeficiência, descarbonização, né, que está aí. A gente tem que trazer questões, né, para poder ter a redução da temperatura, né? Você falou, tá subindo, agora a gente tem que esfriar, né? Então, deixa a normalidade, talvez. Que a gente tá gastando de ar-condicionado, tá dando certo, não. Isso tá aí. ruim. Ele tava questionando isso no almoço. Não, Bruno, tá cara contra, não tem jeito. Tá, a gente tá na bandeira vermelha. Não tá, Então, complicado. Tá complicado, economiza. Mas, Luciana, pegando essa sua experiência e aí focando ainda um pouco na ArcelorMittal, que compromisso que você pode trazer para a gente que a ArcelorMittal tenha hoje nessa temática, seja meio ambiente, seja na agenda ESG, etc.? A ArcelorMittal, ela foi a primeira siderúrgica a nível mundial a declarar metas de redução de gases de efeito estufa. Então, a gente tem uma meta de reduzir 25% das nossas emissões em 2030, considerando um ano base 2018, então trazer 25% de redução e sermos carbono neutro em 2050. Legal. Então, nós fomos, né, a primeira siderúrgica a estabelecer, então já põe aí o comprometimento e a liderança que a ArcelorMittal quer colocar nesse sentido. Então, a gente já começou aí com 2 grandes metas, né, que foram colocadas, uma no curto, médio, né, prazo e uma mais no longo prazo. Então, o que a gente tem feito para atingir essa ambição? A primeira questão que a gente fez foi toda a parte de transição energética. Então, a gente hoje, né, estamos aí com 2 grandes parques em construção eólicos, né, um eólico e um solar, para poder sustentar toda a nossa parte de energia renovável, que é uma alavanca do nosso roadmap, né, da nossa trajetória de descarbonização. Então, a gente já começou com esses grandes investimentos, né, foram mais de 5 bilhões nesses 2 projetos para a gente ter energia renovável. Aonde que eles são? Eles são norte de Minas, em Paracatu, e também na Bahia. São 2 grandes projetos aí para atender. Esses projetos juntos, né, eles são capazes aí de atender quase 70% da demanda de energia nossa. Então, a gente 70% produz e o resto a gente vai no mercado, né? Porque assim, como a gente chega numa conta de eficiência, né? Tanto econômica quanto também de portfólio. Então, essa foi a primeira questão que a gente tomou.
A segunda foi trabalhar nas tecnologias. Quais seriam as alavancas necessárias para a gente poder atingir esse primeiro marco e depois, né, atingir a neutralidade. Então, aumento de conteúdos reciclados no nosso aço. Então, a gente tem uma meta de avançar, né, aumentar nossa sucata na produção. A gente transição de combustíveis fósseis para biomassa, por exemplo. Então, a gente tem uma vantagem competitiva e ambiental muito grande, que a gente tem a nossa própria floresta, uma floresta renovável de eucalipto, onde a gente planta e produz o nosso carvão vegetal. É uma biomassa que alimenta aí os altos fornos da nossa unidade em Juiz de Fora. E essa biomassa também é possível usar em outra unidade nossa, né, que é a Molevade, que é uma unidade integrada. Então, ela tem mais carbono intensivo, porque a gente todos 100% dos combustíveis são fósseis. Então, a gente também tem uma transição em colocar biomassa nesse projeto. E tem, né, depois toda a disruptiva, que já é a mudança da produção de aço. Aí no produto já. No como que a gente vai, né, lá em 2050, né, assim, seguir para buscar a neutralidade. Porque fatalmente a tecnologia que existe hoje, ela vai ter que ser mudada, né, para alcançar esse objetivo. Então, a gente está desempenhando estudos. A Saló tem o X-Carb Funding, que é onde a gente investe 100 milhões de dólares em startups, em empresas, institutos de ensino, enfim, né, de pesquisa, para trazer essa tecnologia. Interessante. Então, a gente trabalha na eficiência dos processos atuais e estamos investindo no futuro para vir... Para desenvolver inovação aplicada... Inovação tecnológica, né, e tudo, para poder a gente atingir esse objetivo. Então, só que a indústria do aço, ela também, a gente não pode destruir, né, a questão da siderúrgica, porque não é simplesmente, vou tirar os altos fornos, vou substituir por outra tecnologia e está resolvido. Não, o aço ainda e vai ser por muito tempo o melhor material de escolha, quando a gente está falando em mobilidade, infraestrutura, até para energia. Então, o aço o aço ele tem que ainda, né, ser viável a sua produção. Então, a gente viés econômico, né? Perfeitamente, porque senão a gente vai trazer tecnologias que são muito caras e também a gente não sabe, né, ao longo do tempo, quão sustentáveis elas vão ser. Então, a gente precisa trabalhar no nosso parque que a gente tem hoje, modernizar, óbvio, trazer eficiência, mas temos que também pensar na viabilidade, porque no Brasil a gente não tem ainda... Agora está até vindo muito, né? A gente teve 2 grandes marcos nas últimas semanas. O marco do hidrogênio e o marco do combustível do futuro. Então, o que trazem esses marcos? Trazem subsídios, investimento em pesquisa, para a gente poder implementar. Então, o Brasil está se movimentando para isso, que isso já é muito comum na Europa. Na Europa, o governo subsidia. Tecnologias, 80%, 90%, o governo está ali junto com o empresário, né, para desenvolver. No Brasil, a gente não tem essa força, então a gente tem que fazer de modo que continue viável, né? Desculpa, Bruno, algumas dessas ações que você citou, seja no âmbito tecnológico, transição energética, já foi implementada com algum resultado? A gente tem projetos já na Europa, que a gente chama de estilanol, né? O steel em inglês, né? O aço, nol é porque a gente produz etanol a partir do aço. Então, tem em Ghent, a nossa unidade lá na Bélgica, então, com o gás, né, que vem do alto-forno é o equipamento que produz o ferro gusa, o ferro primário, que serve para depois ir para a cearia. Então, com a coleta desse gás, né, com uma tecnologia aí, né, usa questões bio, né, bactérias, enfim, consegue transformar aquele gás, que está ali, o carbono, né, o CO, em etanol, que vai servir para a indústria têxtil, cosméticos, enfim. Então, a gente já tem esse projeto, né, ele já está implantado. A gente tem um outro também, que é a produção de, como se fosse uma biomassa para os altos fornos a partir de madeira de demolição, chips, né, de madeira,
para poder ser gerado como se fosse um carvão vegetal para também usar, colocado no alto forno. Então, existem, já estão em fase aí de escalabilidade. Então, na Europa, onde a pressão de descarbonização é muito maior quando comparado ao Brasil, até por questões até históricas, né? A Revolução Industrial, tudo começou na Europa e com a utilização do carvão, né? Desde sempre. Então, na Europa, a pressão é muito maior para poder ter descarbonização. Já no Brasil, a gente ainda tem um tempo para poder ter a maturidade dessas tecnologias, mas a gente é um país que tem uma vocação muito boa para o bio, né? A economia verde está aí, né? Então, a gente tem o hidrogênio, por exemplo. O Brasil... Celeiro para o mundo, né? Vai ser tanto de energia também, né? Então, a gente tem que aproveitar melhor essa biodiversidade que a gente tem para construir de uma maneira sustentável. Né, que a gente, né, não vai, primeiro eu vou, depois lá na frente eu penso e mudo. Nesse sentido de ser na frente, né? Exatamente, então esses são os grandes projetos que a gente já tem instalado. E aqui, especificamente no Brasil, a primeira alavanca que a gente foi é na energia renovável. Legal. Além dessa pressão, até foi bom você ter me cortado, brincadeira. Porque ela Faço sempre isso. Ela me passou a bola aqui agora. Além dessa pressão que existe maior lá fora, a descarbonização, pelo contexto, né, de uso de carvão, o que você enxerga de principais diferenças em relação à descarbonização no mundo versus Brasil? Ou seja, o quanto que você enxerga que lá fora, né, olhando o mercado, quanto lá fora talvez está mais adiantado ou menos adiantado? E quais oportunidades que a gente tem em relação a isso enquanto Brasil? Então, a primeira coisa, né, que eu falei um pouquinho no começo, a gente é um país verde, então a gente tem biomassa, então a gente tem tecnologia para explorar cada vez essa biomassa. A gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem água, né? Então, ou seja, a questão das energias limpas que vão sustentar. E a gente também está trabalhando muito na questão dos combustíveis. Né, o biocombustível, né, agora em questão de o combustível para aviação, combustível para navio, vindo dessa matriz de biomassa. Então, eu vejo que a vantagem competitiva do Brasil frente, por exemplo, à Europa, é essa oportunidade que a gente tem da nossa economia verde. Né? Então, aqui a gente é mais fácil investir aqui, aproveitando essa biodiversidade que a gente tem, do que a Europa. Então, o custo de você mudar um processo lá é muito maior do que você investir numa nova tecnologia que é aqui no Brasil. Então, aqui eu vejo que todo mundo fala, o Brasil é o país do futuro, e realmente, né, a gente tem que trabalhar para isso, né? Ou seja, a gente tem características que ajudam, né? Exatamente. Mas, por outro lado, a gente tem mais desafios, mais obstáculos. Para chegar nisso. Em relação à nossa, sei lá, cultura ou forma política. Existe também um outro lado que seria um lado mais complicado do nosso modelo de civilização, né, de sociedade nacional? Sim, porque a gente, né, nosso país, né, se você for ver, né, o PIB, né, ele está muito na exportação de commodity. Então, é minério, é aço, a gente, né, e eu acho que o grande desafio do Brasil é a indústria. A indústria tem que ser mais valorizada. Ainda a indústria é vista como não é boa. Então, isso é errado. Então, a indústria brasileira ela tem que ser investida de modo... Eu não quero exportar commodities, eu quero exportar pronto, eu quero equipamento. Agregar valor no produto. Agregar valor. Então, eu acho que, para mim, assim, né, que vocês me perguntaram, esse é o nosso grande desafio. A gente trazer mais industrialização para o país. Mais tecnologia, a gente tem como, né, e gerar esse valor. Pegando até na sua transição de carreira que você colocou recentemente, né? Você estava numa carreira de meio ambiente, né? Numa carreira técnica, e hoje você foi agora numa carreira mais estratégica. O que mudou, né? Assim, e aí, o que você entende que antes você tinha um dia a dia, talvez, olhando mais licenciamento, meio ambiente, e hoje talvez você está conectando essa estratégia de ESG no negócio, e aí para gerar valor. O que na tua visão isso mudou? Então, essa bagagem que eu trouxe, né, técnica, e agora trabalhando mais numa visão de crescimento, de futuro,
Eu estou tendo a oportunidade de tudo aquilo que a gente via como valor e agora ela está sendo, de fato, experimentada. O que eu quero dizer com isso? Hoje, todo projeto, todo crescimento, ele passa por uma análise de ESG. Hoje a gente não fala mais em crescimento sem olhar todos os aspectos. Os resíduos que vão ser gerados, onde que eles vão poder ser aplicados? Eu posso transformar isso em coproduto? A questão de água. Vou ter essa água disponível? Será que eu tenho que pensar em outra questão de fonte? Então, assim, hoje eu estou conseguindo ver, né, que todas essas características a gente consegue agregar valor no negócio. Trazer negócios mais sustentáveis. Então, e claro, né, com a descarbonização sendo esse pano de fundo, porque a gente sabe, ó, o cliente meu, ele quer que o produto dele seja descarbonizado, que ele consiga olhar o rótulo. A gente, não, quando vai comprar um iogurte, você não olha lá gorduras, né, sódio. Ele quer também pegar o aço e ver quanto de emissão de CO2 que está ali agregada, quanto de resíduo foi gerado, quanto de água que eu consumi. Então, a gente trazer essa informação no nosso produto, hoje eu consigo ter esse olhar. Não, tem como, isso é possível, existem certificações, a gente tem que buscar sempre a excelência em tudo. Então, para mim, está sendo muito bom. Eu acho que eu estou, diria, no melhor momento da minha carreira. Não, esse ponto é legal que você trouxe, aí queria ver sua visão. A temática de ESG está aí no nosso dia a dia, né? Meio ambiente, ou seja, cada vez mais inserido nos projetos e em tudo que a gente faz. Da onde você acha que a influência vem mais forte ou causa mais impacto? É da área de regulamentação, ou seja, regulatória a partir de leis e metas a serem estipuladas? Ou, naturalmente, uma pressão do mercado / sociedade de que eu só vou comprar esse produto se ele estiver vinculado a isso, né? O que causa mais impacto e mais resultado nessa temática? Essa pergunta sua é bem complicada de responder, mas eu te digo, tem que ser meio a meio. Porque o que acontece? O mercado ele vai puxar, mas se não tiver uma regulamentação para organizar, a gente vai sair dando tiro e cada um vai querer fazer do jeito que acha que deve ser. Então, o mercado vem trazendo a demanda, né? A questão, tem que ter produtos mais verdes, produtos sustentáveis. Mas como que isso vai ser classificado? Quais são as regras? Onde? Então, isso é importante. Então, os dois têm que andar junto, na minha opinião. Um não pode estar descolado do outro. Sim. Mas o mercado, eu acredito que seja o ignitor ali. E tem o ponto que a gente estava conversando mais cedo, que é a visão econômica, né? Porque no final do dia, tudo isso é dinheiro, claro, olhando, né, a temperatura, que a gente não pode ficar quente demais, né, Gustavo? Mas é brincadeira, mas assim, né? A sustentabilidade do mundo, né, como se... Mas no final do dia também existe um financiamento, né? Que seja... Aí queria explorar dois temas aqui, né? Como que isso na jornada de vocês, na estratégia da Arcelor, eventualmente ter um capital mais verde, porque dinheiro, né, de financiamento, que vai ajudar nos projetos. E, ao mesmo tempo, como que, além desse olhar, o mercado está pagando por isso? Então, assim, o mercado está comprando um aço verde, né, com selo mais caro. Então, como é que a gente consegue ter esse equilíbrio de trazer estratégia de ESG para o negócio, mas, ao mesmo tempo, ela ser viável economicamente? Como é que é esse equilíbrio para... assim, o cliente ainda, né, a gente fala do premium, né? A gente não vê ainda, ele fala, não, realmente eu vou pagar mais para ter um produto mais verde. Ainda isso é pouco, né? Utopia, talvez, né? Eu acho que ainda é pouco. É pouco, não na grande maioria, é pouco ainda. Como que a gente transforma essa necessidade em business? Aí a gente vai para o ecossistema, né, de inovação, ou seja, parcerias estratégicas. Então, ou seja, eu estou aqui com um produto que eu quero agregar valor, trazer ele mais verde, mas eu tenho um outro produto que eu gerei ou que alguém está produzindo, como é que eu transformo nisso tudo parceria, para trazer redução? Posso ser mais eficiente? Se eu ser mais eficiente, eu reduzindo até o meu custo de produção, eu vou conseguir ter uma margem maior. Então, é esse olhar que a gente quer trazer. Às vezes, você não quer mudar. Não, sempre foi assim.
Por que que não faz com um olhar de ecoeficiência que a gente pode trazer o ganho? Às vezes acontece, acho que a gente conversou um pouquinho antes, né? Às vezes uma mudança de projeto por uma questão ambiental, no primeiro momento ela é ruim. Mas depois você vê, não, foi a melhor maneira, porque agora eu consigo acessar tal área mais rápido, eu consigo buscar um recurso, e se eu tivesse mantido aquela posição, eu não ia ver, eu não ia ter esse olhar. Então é isso, né? Eu acho que nem tanto também sendo, né, a chata, né, eco-chata, mas também nem aquele, ó, a qualquer custo, a qualquer preço. Talvez não. É um equilíbrio. E tirar a gente da zona de conforto para inovar, né? Porque aí você vai ter que ser viável economicamente, mas o que eu faço agora diferente para trazer para o preço? E aí, descendo na cadeia, o que se enxerga da cadeira de aço? O que se enxerga porque que eventualmente vai impactar em menor consumo de energia? Quais são parcerias que a Arcelor eventualmente fazem? Que também isso impacta... como é que reformular a pergunta, como é que vocês atuam na gestão de fornecedores para gerar essa inovação, para melhorar a descarbonização, né, na Arcelor? A gente já começa aí com um exemplo bem claro, é a energia. A gente, você vê, antes a gente não falava muito em energia solar e eólica. É muito caro. É caro instalar um parque eólico. Sim. É caro instalar. A gente depende toda da tecnologia da China. Hoje não. Hoje você vê o quanto que a energia solar e eólica, elas ganharam uma proporção no país. Então, assim, negócios que antes não se viabilizavam, hoje eles são viáveis e a energia é mais barata. Entendeu? Então, foi com esse horário. Então, ou seja, parte também do querer daquela tecnologia, né? Então, assim, ela tem que ser querida. A partir do momento que ela é querida, todo mundo vai comprá-la. Então, aí onde você começa a ganhar. Então, hoje, né? Eu não consigo imaginar como que seria se a gente não tivesse a eólica e a solar hoje em dia. Né? A gente estaria passando com uns problemas aí, porque a gente tem essas mudanças no clima, que a hora chove demais, a hora não chove, a temperatura muda. Então, assim, você só tem uma fonte de energia, ela não vai ser sustentável ao longo do... Suas fichas estão todas ali. Apostadas ali. Aí você investiu tempo, inovação, e agora a gente está colhendo. Então, assim... Toda a disruptura, toda a inovação, ela tem que passar por um período de incubação. Você tem que investir. Tem que ter gente nas universidades, tem que ter gente nos institutos de educação, pesquisa, pensando em novas tecnologias para que elas sejam viáveis agora. Então, eu acho que o caminho é esse. Hoje ainda é um desafio para, por exemplo, a sua área trazer para o projeto mentalidade verde? Ou seja, ainda é difícil? Como se provar? Ou ainda é uma luta se provar para que os projetos comprem a ideia? E adicionalmente a isso, quais são os principais desafios, se não esse, que a sua área enfrenta nesse ecossistema de projetos, né? Se a gente for olhar 20 anos atrás, o que direcionava um projeto era o licenciamento propriamente dito. Você faz o licenciamento, aí o licenciamento te pedia alternativas, e a gente meio que trabalhava para aquelas alternativas nunca serem viáveis, somente aquela que eu quero que seja implantada. Então, era puramente um licenciamento baseado em regulação. Hoje eu vejo que o mercado, os clientes, né, já estão pedindo assim, esse produto aqui, ele vai consumir quanto de água? De onde vai vir essa água? Os resíduos que vão ser gerados, eles têm já uma destinação adequada? Então, essas perguntas já estão começando nos projetos de engenharia, já começam a serem colocados. Já é uma análise de viabilidade ao longo do tempo. Não é só econômica. Não é só econômica. Então, agora você traz, será que esse produto ele vai ser querido, né? O cliente vai dar valor para ele, vai comprar, sendo que eu investi mais para ter uma energia verde, mas lá na frente eu vou colher esse fruto, porque eu vou ser o diferencial. Se o mercado inteiro está indo para uma linha e eu estou insistindo nessa aqui, que eu aposto que vai ser
a que vai ser a querida, Aham. eu já investi. Então, se quem não investiu vai querer investir agora, ele não vai morrer, porque não vai ter tempo, não vai ter... Talvez eu tenha um fundo, né? Sei lá, a gente tem vários fundos no FINEP, por exemplo. Ele pode me ajudar, me ajuda a patrocinar nessa ideia. Então, Legal. eu vou captar ali. Aham. Então, se eu não penso assim, você não vai agregar trazer esse valor. Aham. Hoje eu não vejo que é tão difícil, tá? Não é. Então não já foi é. uma barreira vencida. Eu que tá... acredito, que assim, legal. não Tá superada, construída, mas né? ela tá muito, muito melhor. Hoje, nossa, todo projeto passa pela área de sustentabilidade, passa com um olhar Legal. ambiental. Não é mais só da regulação. Ele passa também por um olhar de sustentabilidade. Nessa linha de desafios, o que você enxerga os principais desafios na temática de descarbonização? Né? O que você enxerga ali olhando para hoje, né? Tanto o cenário Arcelor, talvez o cenário mundo também. Hoje o nosso maior desafio é o seguinte, todo mundo está agora, né, com investimentos altos para a descarbonização, que podem até, de uma certa forma, inviabilizar algumas rotas. E hoje a gente sabe, né, que a China, né, a China sozinha ela produz toda a capacidade do mundo, né? Então, assim, e a cultura chinesa, né, eles são muito protecionistas com o país deles. Então, eles investem, né, em inovação, eles investem muito para poder aquele produto se tornar viável, né? E quando a gente está aqui, que a gente tem dificuldade, acesso a investimento muito caro, a gente não tem esses incentivos, e eles chegam com esse produto já descarbonizado num preço muito... Então, isso eu acho que é o grande desafio hoje, é a questão dessa competição com o aço chinês. Então, mercadológica até. Né? Mercadológica. Então... E aí talvez a vantagem competitiva que a gente tem de energia, né? Então, como que a gente, né, até para os nossos empresários, como é que a gente consegue fazer isso, tornar isso mais viável? Né? A gente, esse ano, né, a gente teve uma batalha, né, todo mundo foi envolvido em relação à taxação, né, do aço, as alíquotas do aço que está entrando no Brasil, né? Tentava, então, isso já foi ou seja, a indústria conseguiu mostrar que se a gente não fizesse isso, a gente ia morrer. E como é que na linha de inovação, né? Você trouxe que talvez uma das saídas é a gente ser competitivo em relação à inovação. Como é que você enxerga hoje essas linhas de inovação para fomento a pesquisa e desenvolvimento no nosso mercado? Isso também é uma oportunidade ou você acha que isso está super? Uma mega oportunidade, mega, porque a partir desses dois, quando existe um marco de alguma questão, né, tanto do hidrogênio quanto do combustível do futuro, que a gente fala, né, a ressaca do dia seguinte. O marco está lançado, aí no dia seguinte a gente já tem que começar a estabelecer as legislações que vão suportar tudo. Então, estabelecido o marco, aí vem com ele agora os fundos, né? Existem fundos, né, de investimento que podem ser subvenção ou não, pensando, eu quero que você me traga uma tecnologia, uma inovação para poder a gente conseguir ter esse hidrogênio um preço competitivo. Ele seja barato, ele não pode ser caro. Se ele for caro, ninguém vai usar. Então, isso hoje eu estou vendo, está bem... Toda hora a gente está vendo chamadas estratégicas, de modo que a indústria, e o melhor de tudo que eu tenho visto agora, não é mais aquela competição, quem chega primeiro, não. Quem melhor tiver um ecossistema vai ganhar. Então, eles estão valorizando muito a questão de hubs. Colaboração, ou seja, eu imagino uma Celor com uma outra empresa, grande empresa, que não é de ArcelorMittal, que não é de aço, outro mercado, e se juntarem em prol de um desenvolvimento de uma tecnologia. Então, mudou. Então, acho que é isso que agora eu vejo que é a parcerias, colaboração. Para mim, é essa palavra. Essa pode ser o futuro, né? Como que o mercado vai se adequar para isso, ou seja, empresas de diversos segmentos colaborando para que a gente tenha uma solução mais viável no todo. Isso aí. Eu penso muito nisso, que é essa parceria, né? Você vê aí há muitos anos, né? O carro elétrico. Era algo que não estava bem distante. Hoje, se você for ver, qualquer esquina que você vai estar no sinal, você está vendo um carro elétrico passando. E está sendo viável agora a produção dele.
o acesso à energia, né? Então, torna-se uma... O próprio hub de inovação da Arcelor, né? Você falou que são um fundo de 100 milhões de dólares? Isso, 100 milhões 100 milhões de dólares. a gente tem uma certificação chamada XCarb, né? Como se fosse uma grande guarda-chuva, onde a gente tem o XCarb do produto, por exemplo, um aço que é produzido com 100% sucata e energia elétrica de fonte renovável certificada. A gente tem um XCarb Renewable Recyclable, né? Que é o renovável reciclável. A gente tem um XCarb que a gente chama Green Certificate, ou seja, um aço, imagina, de uma rota integrada, onde eu tenho alguma solução ali no alto forno, por exemplo, posso substituir parcialmente o carvão mineral por gás natural, eu já estou conferindo ali uma redução da minha pegada de carbono. E estou agregando naquele aço que eu vou vender para um cliente. Então, eu vou dar garantia para ele que aquele aço que ele está comprando como XCarb, ele tem um certificado que garante que ele tem uma menor pegada de carbono comparada ao convencional. Então, a gente dentro nesse guarda-chuva do XCarb, tem o XCarb Founding, que a gente investe em tecnologias. Então, hoje a gente tem em torno de 8 investidas, né? Uma das maiores que a gente investiu foi na própria Boston Metal, que vem com aquela proposta de produção de aço a partir de minério sem uso de coque ou carvão. Então, então, tanto que a gente aposta, né, que a Arcelor, a ArcelorMittal como a produtora de aço, ela tem a responsabilidade de puxar essa cadeia, né? Para desenvolver os fornecedores, né? Boston Metal em São João del Rei, né? De perto. Coronel Xavier. Coronel Xavier. Exatamente. Eu já estive lá, já fui lá. Muito interessante o projeto. Ela tem uma planta piloto aqui no Brasil e lá também nos Estados Unidos a sede. Legal, muito legal. Você como pelo que você me relatou, entendo que seja isso. Seja uma apaixonada pela temática aí, ambiente, ESG, etc. Não, realmente, acho que é difícil de separar já, né? O olho brilha, né? O que você traria para profissionais que estão iniciando a carreira com foco nessa temática? O que você traria como conselho ou recomendação? O primeiro conselho que eu dou, né, eu até trago para a minha equipe, né, até para os estagiários que estão conosco, chama-se dedicação. Então, estude. Né? A gente tem que estudar. A busca incessante pelo conhecimento tem que ser o cerne da sua carreira. Então, tem que estudar, tem que ler muito, escutar muito. Eu acho que a gente tem que... Escutar a gente aqui, viu, gente? Podcast legal, bacana, exatamente. Escutar, né? Eu acho que, às vezes, a gente hoje, né? A combinação das gerações, né? A geração Z aí, né? E a gente trabalhar, né? Eles têm muito essa questão da velocidade, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer saber tudo. E a gente também, às vezes, mais conservador. Não, vamos testar, vamos experimentar. Então, acho que o legal é ter essa combinação. Então, eu falo para todo mundo que está começando. Dedicação, né? Acredita. E se você não trabalhar com aquilo que você gosta, mude. Você não vai ter sucesso ali. Tem que estar apaixonada. Né? Tem que gostar. Você tem que ter o brilho no olho, tem que ter aquela satisfação. Ou seja, o que eu estou fazendo, qual o legado que eu vou deixar? O que eu estou deixando para o futuro? Talvez eu, com certeza, não vou beber dessa água, desse mundo descarbonizado, né? E eu quero que a minha família, os meus sobrinhos ou sobrinhos netos e netas, que eles usufruam também de um lugar que eu também já usufruí, que foi muito bom. Então, quero que eles continuem. Então, a gente tem que pensar, eu penso muito em legado. O que eu estou fazendo, que valor eu estou deixando. Legal. E numa temática também que você trouxe, né, agora da pessoal também, você falou que no início, que quando você falou, eu quero fazer engenharia, a pessoa fala, não faça isso, não é coisa de mulher. E é um ponto que a gente traz muito, né, sobre incentivo à diversidade, o incentivo da mulher no campo, a mulher na engenharia. Então, e aí achei legal, trazendo um ponto teu, que você falou, você quer ser fácil. Você puder deixar um recado para a nossa audiência, né, para a audiência feminina, que recado que você deixa, né, que incentivo que você deixa para elas também fazerem parte, vir desse mercado maravilhoso de construir, fazer o bem para o mundo? Nós, né, mulheres, quando a gente se aventura, né, nessas carreiras que não são muito comuns, né, para as mulheres, a gente já parte. Eu escutava isso, minha mãe falava: você tem que ser melhor.
Para você ser ouvida, você vai ter que ser melhor. Então, a gente sempre trabalhou, sempre estudou para termos essa diferença. Só que eu vejo, hoje, isso tá... Não é mais isso, não é isso que tem... Você não tem que ser melhor. Você tem que pensar melhor com a diversidade. Então, eu falo, toda mulher que acha, eu não vou conseguir. Não. Se realmente você quer, você vai conseguir. Então, você tem que querer, hoje, buscar, né, cursos profissionalizantes. Eu, antes de receber, na minha época era telegrama, tá? Você recebia aprovada, matrícula tal dia. Hoje já não, é um e-mail, né? Mas eu recebi esse telegrama. Antes de recebê-lo, né, que foi um dos dias mais felizes da minha vida. WhatsApp. O meu era jornal. O meu era jornal. Foi essa questão assim, se eu não passar, eu vou fazer Senai. Correr atrás. Né? Na minha cidade tem um Senai muito em Itaúna, né? Que é um dos melhores da América Latina no termo de fundição. Né? Então, já todo caso eu ia trabalhar dentro da metalurgia. Já tava, não passei aqui, eu vou para a área técnica. Vou para a área técnica e quando vou tentar vestibular de novo e até passar. Então, é a vontade, é o quanto você quer ser diferente, você quer crescer, né? E hoje... A gente tem que ser independente, né? Você tem que ter uma carreira, independente se você tem um casamento, alguma coisa assim. Você tem que ter você, né? Você tem que correr atrás e deixar um futuro. Então, eu aconselho a todas que estão escutando, não desistam, não é fácil. Mas é gostoso. Mas não desistam e continue que com certeza vai conseguir. Muito bom. E aí, nosso livro agora, no capítulo de ESG, descarbonização. Que mais detalhado. Né? Mais detalhado, a gente tem uma temática super legal. O que você aprendeu, Gustavo? O que foi útil para você? Cara, útil para mim, eu aprendi bastante sobre descarbonização. Então, né, entendi aqui sobre o processo de carbonização, no processo produtivo da ArcelorMittal, como que isso tem impactado a estratégia. Para você, o que você aprendeu? Para mim foi bastante coisa, eu vou tentar resumir aqui. Então, como conversamos... Você sabe que ele tem um chat GPT aqui dentro, né? Muito mais elaborado e muito mais eficiente. Tá chegando lá. Conversamos com a Luciana Correia, gerente de descarbonização e ESG na ArcelorMittal. Conhecemos um pouco sobre a trajetória profissional dela, falamos um pouco sobre os compromissos da ArcelorMittal nessa temática, né? E falamos sobre projetos que estão acontecendo, ligados à transição energética, sobre 2 parques eólicos /solar. Falamos sobre projetos também na área de tecnologia e de disrupção, que é a mudança, como mudar a produção do aço. Falamos sobre o projeto Stilanol, interessante. E da diferença da temática de descarbonização, tanto no nacional quanto no mundo, né? As diferenças que tem em relação à cultura, como que isso é desdobrado. Ela trouxe um ponto importante na necessidade no Brasil da gente valorizar a indústria. Fantástico. Que é muito importante. Da questão de o que tem mais influência, se é a regulação ou se é a pressão no mercado. Da viabilidade econômica da temática ESG nos nossos projetos, como que a engenharia está inserido nisso, e os desafios da área de ESG, a sustentabilidade, a competição do mercado chinês nos desafios para a descarbonização, a questão de colaboração que está no nosso dia a dia muito, né? Então, a gente viu que aqui também a colaboração é um ponto importante, a questão dos hubs, como que diversos atores podem se conectar para que a gente tenha uma solução melhor. E, por último, recomendações para o nosso público, para pessoas que querem entrar nesse mercado e para as mulheres que também se interessaram e querem seguir a carreira parecida com a da Luciana. Isso que foi útil para mim. Para você, o que foi útil? Acho que essa pergunta fica aí. Vamos perguntar agora para a Luciana também. Luciana, o que foi útil para você estar conosco? Obrigado por mais uma vez aqui, né, dividir esse conhecimento para a gente e te agradeço. Foi sensacional, né? Em nenhum momento eu fiquei nervosa. Boa, já é um avanço. Vocês conduziram muito bem e é muito bom a gente contar a nossa história, né? Que, né, a gente por trás tem uma luta. Isso é um exemplo, tem uma luta. Não, nada é fácil, né? Então tem que ter essa parte aí. E é bom falar um pouquinho da gente, né? Quando a gente para, assim, hoje, né? Acaba que no dia a dia a gente não tem esse costume de recordar, né? Então eu tô cada vez mais orgulhosa e muito com propósito bem aqui agora mais abastecido de fazer algo melhor, deixar algo melhor. Que legal, bacana, legado. Muito bom. Muito bom, Gustavo. Então,
mais um Até episódio. a próxima. Até a Daqui próxima. a pouco a gente tá aí. Mais Pessoal, um episódio. abraço. Um abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.